Sesgran Rio, Técnico Administrativo BNDES 2013. A técnica contábil usada no registro dos fatos contábeis e no controle do patrimônio e das variações desse patrimônio, através de lançamentos destinados ao registro das operações que o afetam, é a letra A, avaliação, letra B, classificação, letra C, demonstração, letra D, escrituração ou letra E, provisão. A alternativa correta é a letra D. A questão em tela se refere à escrituração, técnica utilizada para registro dos fatos contábeis. Para registrar esses fatos, a contabilidade vale-se dos lançamentos contábeis. VUNESP, Perito Criminal, Polícia Civil 2014. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades econômicas desenvolvidas. Analise a seguinte frase: a contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio com fins lucrativos ou não. Complete a frase com a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Letra A, entidades. Letra B, sociedades civis. Letra C, empresas. Letra D, sociedades de economia privada. Ou letra E, organizações não governamentais. A alternativa correta é a letra A. A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Observação: o campo de aplicação da ciência contábil são as aziendas. Aziendas é igual a gestão mais patrimônio. VUNESP Contador CM 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, sejam privadas ou públicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que define o que é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados à entidade econômica e que constitui um meio indispensável para que a entidade realize seus objetivos. Letra A. São as riquezas pelas quais a entidade gerará receitas. Letra B. São contas de natureza credoras e devedoras. Letra C. É o resultado ou a geração de riqueza da entidade. Letra D. É o patrimônio. Ou letra E. São os mecanismos de geração de caixa. A alternativa correta é a letra D. O objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. VUNESP, Analista de Gestão Municipal, IPSM, Contabilidade 2018. Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente o objetivo da contabilidade. Letra A. A contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar. Letra B. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques das indústrias. Letra C. A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos. Letra D. A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas e tributárias. Ou letra E. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. A alternativa correta é a letra E. A alternativa mais adequada é a opção E, pois entre os objetivos da contabilidade está o de gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. ESAF, Fiscal de Rendas, Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010. É correto afirmar que a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado
e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Item correto. A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Com isso, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão de seus usuários. Bancasesp PM 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo. Bancasesp TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A erradicação da pobreza. Letra B. A promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Letra C. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Letra D. A forma democrática de Estado. Ou letra E. A dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra E. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico Soci Diva Plu. 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Bancasesp MP 2018. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão errada. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são princípios das relações internacionais e não fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp Cefaz 2018. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. Repúdio ao racismo. Letra B. A solução pacífica de conflitos. Letra C. A igualdade entre homens e mulheres. Letra D. A defesa da paz. Ou letra E. O valor social da livre iniciativa. A alternativa correta é a letra E. Constituição Federal de 88, artigo 1º. São fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp CGM de João Pessoa 2018. Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Questão correta. É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, entre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação: a soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Questão errada. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político. Bancasesp, DPE, 2018. As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais são denominadas: letra A, liberdade de consciência; letra B, ações afirmativas; letra C, movimentos raciais; letra D, segregação positiva; ou letra E, igualdades materiais. A alternativa correta é a letra B. As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas ações afirmativas. Bancasesp, PGE, Procurador, 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Bancasesp, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. Item errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque
compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Bancasesp 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Item errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência. Bancasesp 2019, TJ, Juiz Substituto. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Letra A, excepcional. Letra B, temporária. Letra C, corretiva. Letra D, intermediária. A alternativa correta é a letra B. Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui um prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingido o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei. Bancasesp 2018, Polícia Federal, Delegado. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu ao abolitio criminis com a edição da nova lei. Item correto. Se a conduta não foi efetivamente descriminalizada, não houve abolitio criminis.
Se a conduta continua sendo criminalizada em outro tipo penal, por exemplo, passou do artigo A para o artigo B, temos o fenômeno da continuidade típico-normativa. Banca CESP 2018, STJ, cargo analista judiciário. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Item correto. Se o crime é permanente, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor durante a prática do crime, é aplicável ao crime em curso. Não é retroatividade da lei gravosa, pois a lei mais grave, neste caso, não é posterior ao crime. Esse é o entendimento do STF por meio da súmula 711. Banca CESP 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Item correto. Previsão do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que consagra a retroatividade da lei penal benéfica. Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. CESP 2019, cargo juiz. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Item errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP. Não há exceção que a questão apresenta. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. Item errado. O MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno, como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas
o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Por ser o IP um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa. Item correto. No IP, não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP, eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Durante o curso do IP, o indiciado poderá requerer qualquer diligência, mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade. Item correto. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, mas sua realização fica a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica. Após terminado o IP, a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público, MP, para que este proceda ao oferecimento de denúncia. Item errado. De acordo com a literalidade do CPP, a autoridade policial remeterá os autos ao juiz, não ao MP, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do CPP. O oferecimento ou não da denúncia fica a critério do MP de acordo com a avaliação acerca da existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Bancacesp 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela Polícia Legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. Item correto. O MP não está obrigado a aguardar o IP para oferecer a denúncia, podendo apresentá-la desde já, caso possua os elementos de prova necessários. Bancacesp, Dataprev 2006. Redes locais, LANs, normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros. Item errado. As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão, LAN maior que MAN, MAN maior que WAN. Bancacesp, TRE 2009. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. Item errado. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente
Ele não exerce o papel de servidor. Bancacesp, Polícia Federal, 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Bancacesp, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto. Podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Bancacesp, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferentes. Item errado. É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. Bancacesp IFAM 2018. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Item errado. Não existe readequação como forma de provimento na Lei 8.112 de 1990. Bancacesp TRE 2017. Carlos, servidor do TRE Bahia, foi removido de ofício, no interesse da administração pública, para exercer suas funções em nova sede, razão porque teve de mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE Bahia. Nessa situação hipotética, conforme disposição da Lei nº 8.112, a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria a solicitar. Item correto. Na remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, o servidor possui direito à remoção, ou seja, se estiverem presentes os requisitos legais, a decisão da autoridade será vinculada. Mas é importante notar que deve ocorrer o pedido do servidor. No caso em tela, Maria teria direito à remoção desde que faça a solicitação. Bancacesp TRT 2017. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, para que um cidadão seja investido em cargo público, ele deverá comprovar alguns requisitos, entre os quais: letra A, nacionalidade brasileira ou estrangeira; letra B, gozo dos direitos políticos; letra C, idade mínima de 16 anos; ou letra D, aptidão apenas mental. Alternativa correta, letra B. Requisitos básicos para a investidura em cargo público, artigo 5º da Lei 8.112. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3.
A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E? E tem errado. É recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave, que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. E tem errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP, Controle Externo 2013. Julgue o seguinte item. Os vocábulos assistência, potável e elétrica são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? E tem errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. Potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP. CEF, Cargo Engenharia Agronômica 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação? E tem errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em eis. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, FUB, Revisor 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? E tem errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Suframa 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego de acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram
é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP, TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP, TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, SEE, Professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Banca CESP, SEE, Professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.